Olá, meu nome é Bianca Moreira Lopes, eu sou estudante de Geografia pela UFV e hoje eu venho apresentar os resultados da minha pesquisa realizada neste último edital do PIBIC de 2024 a 2025. O nome do meu trabalho é Movimentos de Massa em Guaraciaba, Minas Gerais, condicionantes geomorfopedológicos. A minha pesquisa foi orientada pelo professor Carlos Ernesto Schaefer e co-orientada pelo Dr. Fernandes Antônio Costa Pereira. A minha apresentação vai se pautar nesse sumário aqui, tendo como tópicos principais a introdução, materiais e métodos, resultados e discussões, considerações finais, referências bibliográficas e seus subtópicos. Eu gostaria de iniciar a minha apresentação trazendo o conceito de encosta ou vertente, que muitas vezes são tidos como sinônimos. Essa é uma unidade do relevo de grande importância para a geomorfologia, e Guerra e Cunha definem a encosta como espaços físicos situados entre os fundos de vales e os topos ou crestas da superfície crustal. São unidades do relevo de grande instabilidade, pois são caracterizados como relevo montanhoso. Além disso, a ação humana pode influenciar ainda mais nessa instabilidade, como, por exemplo, o emprego de obras de engenharia que não respeitam o terreno e que causam um desequilíbrio físico na paisagem. Outro conceito muito importante que eu vou usar no meu trabalho é o conceito de movimentos de massa. Ele é discutido por vários autores, mas em síntese, ele se refere à dinâmica de transporte de um material de um ponto na encosta a outro ponto mais baixo, e ele pode ser subdividido a depender do tipo de material transportado, da velocidade do transporte, da forma do transporte. A chuva tem um grande papel na deflagração dos movimentos de massa, uma vez que a maioria dos movimentos de massa acontecem quando o perfil de solo está saturado devido a longos períodos de chuva. Movimentos de massa são dinâmicas naturais, porém, quando elas acontecem em locais ocupados pelo ser humano, elas podem causar grandes prejuízos socioeconômicos. Nos materiais e métodos, eu gostaria primeiro de caracterizar o município e depois de caracterizar a área de estudo. O município de Guaraciaba fica localizado na zona da Mata Mineira. Tem cerca de 9,7 mil habitantes, uma média salarial de 1,6 salários mínimos e cerca de 2,4 mil habitantes possuem ocupação formal. A área de estudo, a vertente, ela se encontra na margem sul do Rio Piranga e sobre ela se assenta o bairro Maristicão, que possui casas de baixo padrão, que aumenta a chance de ocorrer deslizamentos ou movimentos de massa. Esse aqui é um mapa de localização da área de estudo. Essa imagem ela foi feita com o uso de drone e a encosta estudada ela se delimita por aqui. Esse aqui é o bairro Mariscão. Nessas imagens é possível ver o que eu chamei de casas de baixo padrão, que são casas feitas com materiais de baixa qualidade, como telhas de amianto, casas que não possuem acabamento exterior, conhecido como reboco. Então, tudo isso implica dizer que essas casas têm baixa infraestrutura e que não têm infraestrutura suficiente para estarem num tipo de relevo de risco como esse. Quanto ao mapeamento com o mapeamento aéreo digital com drone, foi utilizado o Mavic 3 Pro multispectral para fazer um mapeamento de uma área de cerca de 700 mil metros quadrados. A altura do voo foi de 120 metros, com uma sobreposição de imagens de 80%. A duração de voo foi de cerca de 30 minutos e foi necessária apenas uma troca de bateria. Para as análises pedológicas, foram coletadas amostras e feitas descrições de perfil, seguindo a metodologia de Santos e do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Essas amostras foram levadas para secar e depois peneiradas em uma peneira de abertura de 2 milímetros. Depois elas foram enviadas para o laboratório para a realização de análises químicas de rotina e matéria orgânica e análise textural. Essas aqui são as imagens dos perfis coletados, foram 4 perfis. Também foram realizadas análises de estabilidade de agregados. Foi utilizada a metodologia de Yoder, adaptada por Grumman. Para isso, foram separadas subamostras de 100 gramas de agregados de solo. Para a análise via seca, foram utilizados 50 gramas de agregados de até 8 milímetros e para a via úmida foram utilizados 50 gramas de agregados de até 4 milímetros. E foram usados, respectivamente, para cada análise a mesa agitadora e o agitador de Yoder. Depois, o conteúdo que restou em cada peneira foi pesado e separadamente, e o seu valor foi anotado para a realização dos cálculos. O cálculo do índice da estabilidade de agregados depende do cálculo do diâmetro médio ponderado por via seca e o diâmetro médio ponderado por via úmida. Esses valores são divididos, o diâmetro médio ponderado por via úmida dividido pelo diâmetro médio ponderado por via seca e multiplicado por 100 para se obter a porcentagem do índice de estabilidade de agregados. Aqui, nos resultados de discussões, eu trouxe as características mais importantes das análises químicas. A textura é majoritariamente argilo-arenosa, sendo a estrutura em blocos subangulares a mais abundante. A matéria orgânica, ela diminui conforme se aprofunda no perfil.
a fração média de todos os solos analisados é argila, e os solos foram considerados como bastante intemperizados, uma vez que a capacidade de troca catiônica, CTC, varia entre média e baixa. Mas esses valores, a maior parte desses valores se deve à alta quantidade de hidrogênio mais alumínio. O pH também varia entre médio e baixo. Esse aqui é um gráfico da capacidade de troca catiônica, e aqui a gente consegue ver que os maiores valores são referentes à soma de hidrogênio com alumínio. Esse aqui é um gráfico do teor de pH em água. E esse aqui é um gráfico que mostra o comportamento da matéria orgânica ao longo da profundidade do perfil. A gente observa que nos horizontes mais superficiais, a matéria orgânica ela é mais abundante, e enquanto você vai se aprofundando ainda mais no perfil, ela diminui a sua quantidade. A análise de estabilidade de agregados revelou que os horizontes mais profundos são mais instáveis que os horizontes superficiais. Isso implica dizer que, quando saturado o perfil de solo, aumenta ainda mais a chance da ocorrência de um deslizamento, uma vez que os horizontes mais profundos são menos estáveis do que os horizontes superficiais. Além disso, observou-se uma relação entre o teor de matéria orgânica e o índice de estabilidade de agregados. Aqui é um gráfico do comportamento do índice. Exceto pelo perfil GP3, a gente observa que o índice começa, nos horizontes superficiais, começa entre 45% e 60%, e conforme você se aprofunda no perfil, esse índice diminui. E esse aqui é o gráfico da relação entre a matéria orgânica e o índice de estabilidade de agregados. A gente percebe esse padrão quando a matéria orgânica aumenta o valor, o índice também aumenta, e quando a matéria orgânica diminui o valor, o índice também diminui. Para os aspectos geomorfológicos, além do mapeamento com drone, foi também utilizado a carta geológica de Rio Espero, denominada folha SF23XB4. Nela foi possível identificar duas litologias principais: o grupo Dom Silvério, o complexo Mantiqueira, que possuem rochas metamórficas de médio a alto grau de metamorfismo, mas rochas que são bastante instáveis, devido às suas características físicas, os seus planos de fraqueza. Além disso, também observou-se depósitos aluvionais ao longo da margem do Rio Piranga. Também foi observado uma zona de cisalhamento dúctil-contracional de baixo grau e falhas indiscriminadas próximas à área de estudo. O relevo é considerado ondulado, forte ondulado e montanhoso em alguns pontos, de acordo com a classificação da Embrapa. Esse aqui é um mapa de uso e cobertura da terra. A gente pode ver que a urbanização de uma área de 700 mil metros quadrados, a urbanização, a classe urbanização, ela ocupa cerca de 210 mil metros quadrados. Além disso, a gente observa também a presença de outras classes que também são suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de terra, uma vez que essas classes não possuem cobertura vegetal, que é o caso do pasto degradado, o pasto e o solo exposto. Esse aqui é um mapa de declividade da área mapeada, e aí a gente percebe que aqui, que é onde está mais concentrada a ocupação, é uma área que é classificada como forte ondulado, montanhoso e até mesmo forte montanhoso. Ou seja, a principal área ocupada é uma área bastante íngreme. E esse aqui é o mapa hipizométrico da área, onde é possível ver a falha principal, que é mostrada na carta geológica. E eu sinalizei aqui também outras falhas menores que são deflagradas pelo recuo do relevo. Essas falhas secundárias, elas podem ocorrer devido a fraturas na rocha matriz ou um intemperismo diferencial que atua de forma mais intensa em alguns pontos da rocha. Como considerações finais, foi possível identificar que o bairro Marechicão ele está numa área sim suscetível aos movimentos de massa, uma vez que o seu solo é bastante instável e o bairro possui uma ocupação irregular, além de regimes de chuva irregulares também, o que aumenta ainda mais essa chance. Também foi observado que o bairro não segue a Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que proíbe o parcelamento de terra em terrenos com declividade maior que 30%. Isso demonstra a negligência do poder público em permitir que essa área seja ocupada. Essas foram as minhas referências. Obrigada pela atenção.